Oi a todos, bom dia. Hoje, conforme já prometido anteriormente, a nossa ideia hoje é nós apresentarmos um vídeo sobre o dimensionamento de um tratamento preliminar numa estação de tratamento de esgotos sanitários. Eu falei anteriormente no nosso último vídeo, nós falamos sobre a importância do tratamento preliminar no tratamento de águas residuárias, no projeto de estações de tratamento de esgotos sanitários. E aí eu disse que eu faria um vídeo apresentando um exemplo de dimensionamento. Então, esse é o objetivo desse vídeo hoje, é nós apresentarmos esse exemplo de dimensionamento de um sistema de um tratamento preliminar. Então, para isso, eu vou fazer o dimensionamento e eu preciso, logicamente, adotar umas premissas para o nosso projeto. Então, quais são as premissas do nosso projeto? Eu preciso definir, preciso conhecer com muita clareza as vazões de dimensionamento. Então, eu preciso ter um estudo tal, onde tenha uma boa delimitação das minhas bacias de esgotamento para condições de início, final de plano, vazões de infiltração. Preciso definir bem, portanto, as minhas vazões de dimensionamento. Preciso conceber o meu tratamento preliminar, como é que vai ser o meu tratamento preliminar, né? Como é que eu quero que ele seja, e as condições de chegada do esgoto bruto, porque eu preciso compatibilizar cotas da chegada do esgoto bruto. Nós vamos adotar uma premissa, então eu preciso saber como que o esgoto bruto vai chegar na estação, se vai chegar por um emissário, vai ser por recalque, vai ser por gravidade, quais são as cotas preponderantes da estrutura de chegada do esgoto bruto na ET, de tal forma que eu preciso que eu possa compatibilizar as cotas das minhas condições de chegada do esgoto bruto na ET com o meu tratamento preliminar. Então, vamos primeiro com as vazões. Vamos admitir um projeto onde eu tenha esse esquema de vazões para uma condição de início e de final de plano. Eu tenho numa condição de início de plano uma vazão mínima de 47,3 litros por segundo. Para a condição de início de plano, essa vazão varia de 47,3, que é uma vazão mínima, até 121,7 litros por segundo. Minha condição de início de plano. E aí eu tenho, para minha condição de final de plano, imaginemos um horizonte de projeto de 30 anos, eu tenho uma vazão mínima de 94,3 litros por segundo, chegando até 254 litros por segundo. Ou seja, quais são as minhas vazões de interesse do ponto de vista hidráulico? É uma vazão mínima para a condição de início de plano e uma vazão máxima para a condição de final de plano. Lembrando que sempre essa vazão máxima é a vazão máxima horária. Vamos lembrar, nós já falamos no vídeo anterior, que o dimensionamento de um tratamento preliminar, as etapas de gradeamento, essencialmente é um dimensionamento hidráulico. Então, para isso, a vazão de dimensionamento sempre é a vazão máxima horária para a condição de final de plano. Daí lembra que eu comentei da importância da gente conhecer muito bem das vazões de infiltração, que muitas vezes são minimizadas, são utilizados muitas vezes valores são reais de acordo com a nossa realidade, e aí muitas vezes é, as vazões afluente a ET normalmente acaba sendo sempre maior do que normalmente é utilizada no projeto. Mas isso é uma outra questão que merece alguns comentários posteriores. Eu vou admitir a seguinte condição de chegada do esgoto bruto. O esgoto bruto vai chegar por gravidade, é um emissário com uma declividade de 0,2%, tem um diâmetro igual a 700 milímetros, e aí na vazão de final de plano igual a 254,5 litros por segundo. Para essas condições, a lâmina no meu emissário, o meu Y sobre D, é igual a 0,57 e a velocidade é igual a 1,13 metros por segundo. Para um Y sobre D igual a 0,57, isso faz com que a lâmina d'água no emissário seja igual a 0,4 metros. Então, eu vou admitir que a chegada do emissário na ET, ela está chegando, a minha tubulação, o meu emissário chega com a geratriz inferior do meu emissário na cota 100. Então, eu tenho uma geratriz inferior cota 100, 100,7 é a geratriz superior da tubulação, e como eu tenho uma lâmina d'água igual a 0,4 metros, o nível d'água máximo na chegada do esgoto bruto afluente à ET é na cota 100,4. Eu vou admitir isto, eu conheço. Então, está definido. É uma condição definida pela topografia das condições de chegada do esgoto bruto à ET. Isso eu conheço, está definido.
Depois nós vamos ver que é necessário fazer uma compatibilização com as cotas do tratamento preliminar. Mas isso eu conheço, está definido. Depois a gente mostra como é possível fazer isso. Bom, então, conhecido isso, agora a gente tem que conceber o tratamento preliminar. Então, imaginemos, eu tenho o meu emissário e o que acontece dali para frente? Bom, eu vou adotar uma grade manual, uma grade média com limpeza manual. Vou admitir uma abertura de 25 milímetros para a grade e uma espessura da barra igual a 5 milímetros. O que significa isso? A abertura da grade é a abertura entre as barras. Eu vou admitir uma grade média com limpeza manual, então eu vou adotar uma abertura igual a 25 milímetros. Seria como se fosse uma grade desse tipo, uma grade com limpeza manual. Então, essas características eu estou definindo uma premissa do meu projeto. É uma premissa. Bom, a jusante da minha grade média com limpeza manual, eu vou colocar duas grades finas com limpeza mecanizada. A vazão da ET, a vazão para final de plano, máxima horária, é 250 litros por segundo. Não é uma ET pequena, também não é uma ET grande, é uma ET de médio porte. Então, é interessante que as nossas grades finas sejam grades com limpeza mecanizada, e aí eu vou adotar uma grade, por exemplo, com abertura da grade igual a 6 milímetros. Pode ser menor, dependendo do processo de tratamento, pode ser que muitas vezes, dependendo da tecnologia, eu tenha que adotar uma grade com abertura menor. Mas nesse caso eu vou adotar uma grade com abertura de 6 milímetros, e aí eu vou assumir uma perda de carga para condição limpa igual a 50 milímetros, e uma perda de carga operacional igual a 200 milímetros. O que significa essa perda de carga operacional? Como a grade fina é uma grade de limpeza mecanizada, o que acontece? Muitas vezes ela é, como é lógico, né, limpeza mecanizada, ela vai ser temporizada. Ela pode ser temporizada por perda de carga ou por tempo de operação. Normalmente prefere-se temporizar por perda de carga. O que significa isso? É esse valor de 200 milímetros que eu estou definindo aqui. Esse valor pode variar de 150 a 300 milímetros. Eu defini 200. O que significa isso? Quando tiver uma diferença de nível de montante jusante em torno de 200 milímetros, então automaticamente o sistema de gradeamento, a limpeza é acionada. Limpa-se a grade e aí o nível d'água torna a cair a montante da grade. E assim sucessivamente. O nível d'água vai tender a subir como resultado da remoção de material gradeado, e aí a grade volta a funcionar novamente. Então eu vou definir uma perda de carga operacional em torno de 200 milímetros. Isso daí normalmente deve ser checado com o fabricante. Então, comentamos inclusive no nosso primeiro vídeo, quando nós falamos de tratamento preliminar, que é de suma importância em todo e qualquer projeto de tratamento preliminar, sempre uma conversa com os fabricantes, com a tecnologia de gradeamento, com os equipamentos, eles vão dizer, olha, pode adotar 150 milímetros, adotar 200 milímetros, é sempre importante vocês checar essas informações com o fabricante, com o fornecedor do equipamento. Normalmente essas perdas de carga operacional variam de 150 a 300 milímetros. Eu adotei 200 milímetros. A jusante do gradeamento, eu vou colocar uma calha partial, que vai me servir como uma seção de controle para verificação de velocidades. Vou comentar o porquê disso mais para frente. E que também vai me servir como elemento de macromedição. Ou seja, vai ser um elemento onde eu vou conseguir totalizar, eu vou conseguir medir a variação das vazões afluentes a ET ao longo do dia e ao longo da hora. Então, eu vou colocar uma calha partial a jusante do meu gradeamento fino. Bom, então qual que é o primeiro passo no meu dimensionamento? Eu preciso selecionar a minha calha partial. Eu tenho as minhas vazões afluente mínima e máxima ao meu processo de tratamento, elas são iguais a 47,3 litros por segundo, vazão mínima, e uma vazão máxima igual a 254,5 litros por segundo. Eu tenho esse espectro de vazões mínimas e máxima afluente a ET. É com base nessas vazões que eu vou selecionar a minha calha partial. Selecionar a calha partial significa você dizer, olha, eu quero uma calha partial com esta largura de garganta. Calha partial, lembrando, calha partial é um instrumento
de macromedição que ele é padronizado. As dimensões da calha partial são todas padronizadas. E a dimensão característica de uma calha partial, quando nós falamos, calha partial de 2 polegadas, 4 polegadas, 3 polegadas ou um pé, a dimensão característica é a largura da garganta, que nessa figurinha eu estou indicando por W, é a largura da garganta. E a calha partial, para que ela possa trabalhar como elemento de macromedição, ela trabalha com intervalos de vazão mínima e vazão máxima. E esse intervalo de vazão mínima e máxima, onde eu consigo escoamento livre, depende da largura da garganta. Então, por exemplo, eu tenho uma vazão mínima de 47,3 litros por segundo e uma vazão máxima de 254,5 litros por segundo. Na hora que eu vou olhar na minha tabela, características, informações da minha calha partial, você veja que aqui, por exemplo, eu tenho uma vazão máxima de 252, não dá, eu vou partir para essa calha partial, que tem um intervalo de vazões de 3,1 litros por segundo até 455,9 litros por segundo. Tá bom, atende a minha condição. Esta calha partial é uma calha partial com largura de garganta igual a um pé, que corresponde a 12 polegadas. Em centímetros, isso dá 30,5 centímetros. Selecionei a minha calha partial. Quando eu seleciono a calha partial, portanto, selecionei esta largura de garganta, 30,5 centímetros, que seria uma garganta com largura igual a um pé, em unidades inglesas. Todas as dimensões agora da calha partial são conhecidas. Todas as suas dimensões. Porque ela é um elemento padronizado. Todas as dimensões, portanto, elas são conhecidas. Então, já fiz a seleção da minha calha partial. Eu tenho aqui uma calha partial com largura de um pé, com vazão mínima de 3,1 litros por segundo, e vai trabalhar com uma vazão máxima de 455,9 litros por segundo. Atende perfeitamente a minha amplitude de vazões afluentes na chegada da ET. Atende bem. Pronto, está feito. Toda calha partial tem uma equação de descarga. E essa equação de descarga depende da largura da garganta da calha partial. Por uma calha partial com largura igual a um pé, ou 30,5 centímetros, eu tenho esta equação de descarga, onde me relaciona a vazão afluente à calha partial, a vazão Q, em metros cúbicos por segundo, e uma altura numa certa seção de medição, que dista 2/3 do início da largura da calha partial. Eu tenho uma distância B, que é o meu trecho convergente, a 2/3 do início da largura da calha partial, eu tenho uma seção de medição. Esta seção de medição é que justamente me permite avaliar por uma certa altura, me permite medir uma vazão. Ou seja, dada uma altura, existe uma vazão na calha partial. Essa calha partial tem uma equação de descarga, só que eu vou escrever de forma que, dada uma vazão, eu consiga calcular facilmente uma altura. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou precisar calcular o perfil hidráulico de todas as minhas unidades que estão localizadas a montante da minha calha partial. Ou seja, a montante da minha calha partial, quem é que eu tenho? Eu tenho uma grade fina, eu tenho uma grade média, eu preciso definir todo o perfil hidráulico. Então eu preciso conhecer os níveis d'água em função da vazão. Então essa é a equação de descarga que eu tenho, aonde H é em metros e a vazão é em metros cúbicos por segundo. Bom, feito isso, agora eu vou instalar a calha partial no meu canal, onde estarão dispostas todas as minhas unidades, todo o meu gradeamento. O que acontece? Eu vou aqui fazer uma jogada. Eu vou instalar a calha partial com um certo rebaixo. Imagine que eu tenho aqui a cota da minha calha partial. Eu vou instalar a calha partial rebaixada de um certo nível d'água Z em relação ao canal onde eu estou fazendo a instalação das minhas unidades de pré-tratamento, das minhas grades. Qual que é a jogada de instalar este rebaixo? Por que eu estou fazendo isso? E qual que é a jogada? Então vamos mostrar. Se eu pegar a minha equação de descarga, para uma vazão mínima igual a 47,3 litros por segundo, a minha altura H na calha partial medida é igual a 0,175 metros. Para a minha vazão máxima de 254,5 litros por segundo, a minha altura na seção de medição é igual a 0,518 metros. O que eu vou fazer? Em algum ponto, a montante da minha calha partial,
eu vou ter uma profundidade y, e que vai corresponder a um certo y mínimo para a vazão mínima, um y máximo para uma vazão máxima. E qual que é a jogada que eu vou fazer? O que eu posso escrever? Eu posso escrever que a vazão mínima é igual a uma velocidade mínima no canal, vezes uma largura b, vezes uma altura, um y mínimo. Vou escrever a mesma coisa para a vazão máxima. Na vazão máxima, eu tenho uma vazão máxima, uma velocidade máxima, que é igual a uma velocidade máxima, vezes b, que é a largura, e o y máximo. Pois bem, por que eu rebaixo? Porque eu vou dizer o seguinte, eu quero que dentro desse espectro de vazões, de 47 até 254 litros por segundo, eu quero que as velocidades não sejam muito diferentes. Eu quero que a velocidade mínima seja relativamente próxima da velocidade máxima. Isso não é exatamente, eu nunca vou conseguir nesta condição. Mas eu vou dizer que eu quero que elas sejam aproximadamente iguais. Se elas são aproximadamente iguais, o que eu posso dizer? Que essas velocidades são iguais. Então, eu posso dividir esta equação por essa. Dividindo, eu vou dizer que Q máximo sobre Q mínimo vai ser igual a Y máximo sobre Y mínimo. Veja que as larguras são iguais, então eu posso cancelar as larguras, cancelo as velocidades, então Y máximo sobre Y mínimo tem que ser aproximadamente igual a Q máximo sobre Q mínimo. Mas o que é esse Y máximo? Esse Y máximo é esse H máximo menos E. O que é o Y mínimo? O Y mínimo é H mínimo menos E. Então, conhecido vazão mínima e vazão máxima, conhecido H máximo e H mínimo, eu consigo estimar um rebaixo de instalação da calha Parshall em relação ao canal, onde vão estar instaladas as minhas unidades de gradeamento, onde eu consigo manter velocidades não muito díspares entre si. Ora, como eu conheço Q máximo sobre Q mínimo, e já calculei H máximo e H mínimo, eu consigo calcular o Z. Essa conta, se você fizer, vai dar um Z igual a 0,097 metros. Então, eu vou adotar um Z, um rebaixo na calha Parshall, igual a 0,1 metros. Ou seja, ela estará instalada 0,1 metros abaixo do piso onde estará o meu sistema de gradeamento. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar a minha calha Parshall, eu coloquei uma cota absolutamente genérica. Eu coloquei o ponto mais baixo da calha Parshall na cota 98,5. Lembra que todas as dimensões da calha Parshall são padronizadas. Então, eu conheço todas as alturas. Se eu conheço esta altura, o ponto mais baixo da calha Parshall, isso aqui é genérico. Eu poderia colocar dos 50, 80, tanto faz, não tem problema nenhum. Depois eu vou compatibilizar com as cotas de chegada do esgoto bruto a ET. Eu vou colocar uma cota qualquer. Eu coloquei 98,5. Então eu sei que o piso da calha Parshall vai estar na 98,729, porque é uma característica da calha Parshall. Eu tenho um rebaixo de 0,10 metros. E agora eu sei que o piso de instalação do meu sistema de gradeamento vai estar na 98,829. Para a condição de vazão máxima de final de plano, eu tenho uma altura no seção de medição igual a 0,518 metros. Então aqui, né, ou seja, a montante da calha Parshall, agora já no canal onde vai estar o meu gradeamento, essa profundidade é igual a 0,418 metros. Lembrando que eu coloquei o meu rebaixo de 0,1 metros na calha Parshall. Então agora eu vou começar a construir o perfil hidráulico do meu sistema, do meu tratamento preliminar. Por hora, eu coloquei apenas uma cota genérica, depois eu vou fazer a correção que eu achar conveniente. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso lá na frente. Bom, então, como é que eu começo a desenhar as coisas? Bom, eu tenho aqui a minha calha Parshall, tudo bem, tenho o meu rebaixo e tenho o meu canal. Qual é o primeiro gradeamento que eu tenho? A montante da calha Parshall. Eu tenho a minha grade fina. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui o meu perfil, então tenho aqui a minha lâmina d'água, a jusante da grade fina, já calculado para a condição de vazão máxima de final de plano. E aí, eu sei que eu impus na grade uma perda de carga operacional igual a 0,2 metros. Eu impus isso.
Na hora que eu impus esta perda de carga, eu sei que o nível d'água de montante vai ser igual a 0,418 metros mais 0,2 metros. Então, esse nível d'água vai ser igual a 0,618 metros. O nível d'água a montante da grade fina, operacional. Lógico, na grade estiver limpa, esse nível d'água vai ser menor. No entanto, eu quero fazer esse meu dimensionamento para a condição de final de plano, para vazão máxima horária, levando em consideração a condição mais crítica. Qual é a condição mais crítica? É a grade suja. Então, eu impus aqui os meus 0,2 metros de perda de carga. Mas eu não tenho a largura desse canal. Eu não tenho a largura desse canal. Eu preciso estimar. Como é que eu vou estimar a velocidade nesse canal? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu vou fixar uma velocidade, né, de aproximação na grade igual a 0,6 metros por segundo. Normalmente essas velocidades podem variar de 0,6 a 0,8 metros por segundo. Depende da grade, depende da tecnologia do meu sistema de gradeamento. Eu vou fixar uma velocidade que é típica, em torno de 0,6 metros por segundo. É uma velocidade de aproximação. Bom, então o que eu tenho? Vazão é igual a uma velocidade vezes uma área. Bom, se eu tenho uma velocidade de aproximação de 0,6 metros por segundo, e eu conheço esta profundidade, a profundidade é montante da grade, bom, então vazão é igual a velocidade vezes uma área. Que área que é essa? É a largura do canal vezes uma profundidade, um Y máximo. Bom, eu vou isolar o B. O que é o B? É a vazão máxima dividido pela velocidade, dividido pela profundidade. Se a gente fizer essa conta, agora deixa eu mudar aqui a figurinha para não atrapalhar. Se eu fizer essa conta, eu tenho uma vazão máxima horária, 254,5 metros por segundo, uma velocidade de aproximação, 0,6 metros por segundo, e uma profundidade máxima estimada igual a 0,618 metros. Isso aí, se eu fizer a conta, vai me dar uma largura igual a 0,69 metros. Bom, só que eu preciso compatibilizar a largura do meu canal com a largura das grades que são existentes no mercado. Então, aí, consultando os fabricantes, eu nunca vou ter uma grade com largura igual a 0,69 metros. Então, consultando os fabricantes, eu posso, por exemplo, adotar uma grade com largura igual a 0,8 metros. Então, isso aqui eu adoto. Adotei em função de grades existentes no mercado, da largura de grades existentes no mercado. Então, eu vou adotar um canal, por exemplo, com 0,8 metros. Então, agora, eu já tenho o meu perfil hidráulico e a largura dos meus canais, onde eu vou instalar a minha grade fina. Então, eu tenho dois canais com 0,8 metros de largura. Aqui eu estou fazendo uma representação esquemática, sem colocar espessuras de paredes. Eu tenho aqui dois canais com largura igual a 0,8 metros. Tenho o meu perfil hidráulico, a montante da minha grade fina. E o que eu vou fazer agora? Vou instalar uma grade média. Esta grade média, como é uma grade de limpeza manual, eu vou colocar uma única grade que vai atender ambos os gradeamentos. Lembrando que a montante e jusante de cada grade, eu preciso colocar comportas de tal forma que eu consiga fazer isolamento desses canais onde estão instaladas as grades finas, para eventualmente fazer manutenção, limpezas adequadas, retirada de equipamentos, se assim for o caso. Agora a gente tem que determinar a largura do canal onde eu vou instalar a minha grade média. Então, vamos partir agora para a grade média. O que eu estou fazendo com a grade média? Qual foi a minha premissa? A minha premissa inicial? A minha premissa foi a seguinte: eu vou adotar uma grade média com abertura da grade igual a 25 milímetros, abertura na grade, e a espessura da barra que compõe a grade tem uma espessura igual a 5 milímetros. O que eu conheço? Eu conheço apenas a altura, a jusante da grade, mas eu não conheço a largura do canal. A largura do canal eu não conheço ainda. É isso que eu quero calcular. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu abaixar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adotar
uma velocidade na grade média, na grade, agora não é a montante da grade, é na grade, eu vou adotar uma velocidade média igual a 0,6 metros por segundo, na grade, na grade. É uma premissa minha. Normalmente, grades com limpeza manual, essas velocidades ficam em torno de 0,4 a 0,6, no máximo 0,8 metros por segundo, para grades com limpeza manual. Eu vou adotar 0,6. Vou adotar 0,6. O que é, na verdade, esta velocidade na grade? É uma vazão máxima, que é igual a uma velocidade que eu fixei, vezes uma área. Só que agora esta área é a área livre da grade, é uma largura útil da grade vezes uma profundidade máxima. Eu não conheço a profundidade na grade, exatamente porque eu tenho uma perda de carga na grade. Numa primeira ideia, eu vou admitir que essa profundidade é igual a 0,618 metros. É esta profundidade aqui, deixa eu voltar o desenho, é esta profundidade. Não é exatamente a profundidade a montante, é a profundidade de jusante. Pois eu vou adotar para poder fazer a minha conta, o meu pré-cálculo. Eu vou adotar a minha profundidade igual a 0,618 metros. Então, vazão igual dividido pela velocidade e dividido por esta profundidade máxima me permite estimar uma largura útil da grade, um B útil, que é igual a 0,69 metros. Não é a largura do canal, é uma largura útil. Por que é uma largura útil? Porque lembra, nós temos aqui o espaçamento e tem a espessura da grade. Bom, se a largura útil é igual a 0,69 metros, isso equivale a 69 centímetros. Eu sei que o espaçamento é igual a 2,5 centímetros, que é igual a 25 milímetros. Então, quantos espaçamentos eu vou ter? Bom, como é que eu consigo fazer essa conta? É 69 centímetros dividido por 2,5 centímetros. Então, isso significa que a minha grade vai ter um total de 27,6 espaçamentos. É lógico que eu não tenho um espaçamento quebrado, mas eu vou fazer a conta com o espaçamento quebrado e depois eu ajusto a largura do canal. Eu posso fazer isso com facilidade. Apenas vou fazer a conta para chegar finalmente na minha largura total do canal. Então, eu preciso ter um espaçamento, tenho que ter um número mínimo de espaçamentos igual a 27,6 espaçamentos. Pois bem, então qual seria a largura total do canal? Bom, se eu tenho 27,6 espaçamentos, qual que é a largura B? Eu tenho N espaçamentos vezes 2,5 centímetros, só que para que eu possa ter N espaçamentos, eu tenho que ter N menos 1 barras, com espessura igual a 5 milímetros. Então, qual que é a largura total do canal? É o número de espaçamentos vezes 2,5, mais N menos 1, o número de espaçamentos, vezes 0,5 centímetros. Se você fizer essa conta, você vai chegar numa largura útil da grade igual a 82,3 centímetros. É quebrado, né? Eu não vou conseguir construir um canal exatamente com 82,3 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um canal com largura igual a 1 metro. Ou seja, a largura total do canal vai ser igual a 1 metro. E aí, bom, mas em 1 metro, quantos espaçamentos eu tenho? Agora eu faço a conta ao inverso. Eu tenho uma largura total igual a 100 centímetros, então isso é igual a um certo número de espaçamentos vezes 12,5, mais n menos 1 espaçamentos vezes 0,5, e aí eu estimo o meu número total de espaçamentos igual a 33,5. Mais uma vez, é um número quebrado, a gente não tem 33,5 espaçamentos. Mas eu vou utilizar esse 33,5 para estimar a minha largura útil do canal. O canal agora físico tem 1 metro, mas quanto que é a largura útil? É 33,5 vezes 2,5. Isso vai dar uma largura útil de 83,75 centímetros. Por que essa largura útil é importante? Porque agora eu vou ter que utilizá-la para calcular o perfil hidráulico do meu sistema de gradeamento, da minha grade média. Porque eu vou precisar calcular velocidades na grade. E aí eu preciso dessa largura útil na grade. Lógico que não é 83,75, é um pouquinho menor porque o número de espaçamentos não é quebrado. Mas eu vou admitir, no nosso cálculo, vou admitir uma largura útil igual a 83,75 centímetros. Ou seja, o canal tem 1 metro, mas útil eu tenho 83,75 centímetros. Então agora eu já tenho
as dimensões básicas do meu sistema de gradeamento. Eu tenho duas grades finas em dois canais, cada um com largura igual a 0,8 metros, e eu tenho aqui uma grade média com largura total do canal igual a 1 metro. Só que agora eu preciso definir, preciso calcular a minha profundidade, a montante da grade média. Eu preciso fazer um cálculo hidráulico para saber qual é o nível d'água, a montante da grade média. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer para duas condições operacionais. Existe uma primeira condição operacional quando a grade está limpa. E aí eu vou ter uma profundidade, uma altura do nível d'água, a montante da minha grade média para a condição da grade limpa. Só que eu tenho uma segunda condição, que é a crítica, quando ela está obstruída. E normalmente recomenda-se que essa perda de carga seja efetuada admitindo-se em torno de 50% de obstrução da grade. Ou seja, imagine que para a condição limpa eu tenha 50% da área da grade obstruída. E aí, o que acontece? A velocidade vai aumentar, a perda de carga vai aumentar. E aí a perda de carga aumentando, o nível d'água de montante vai tender a subir. Então, eu tenho duas condições operacionais relevantes quando eu projeto, quando eu dimensiono hidraulicamente uma grade com limpeza manual. Eu preciso fazer um cálculo hidráulico admitindo grade limpa e admitindo a grade suja. Vamos fazer primeiro o cálculo para a grade limpa. Como é que eu faço? Como é que eu determino esta profundidade, a profundidade de montante? Olha aqui, eu tenho uma grade média. Eu conheço a profundidade de jusante, mas não conheço esta altura. Como é que eu faço? Equação de Bernoulli, equação de energia, onde eu escrevo que a carga hidráulica nesta seção 1, vai ser igual à carga hidráulica na seção 2, mais uma perda de carga entre as seções 1 e 2. Bom, meu escoamento é livre, minha pressão relativa é igual a zero. Como é que eu posso escrever a carga hidráulica na seção 1? É a profundidade y1, que eu não conheço, mais um termo cinético, uma velocidade v1 ao quadrado dividido por 2g. Isso vai ser igual a uma profundidade y2, que eu conheço, mais uma velocidade ao quadrado sobre 2g, v2. V2 eu conheço, porque eu conheço y2, mais uma perda de carga entre 1 e 2, ou seja, entre a seção 1 e a seção 2. Qual que é a perda de carga relevante? É a perda de carga na grade. E aí a gente tem que utilizar alguma equação que nos permita calcular essa perda de carga na grade. Como é que eu faço isso? Eu tenho que utilizar alguma equação empírica, porque é uma perda de carga localizada, então eu tenho que utilizar alguma equação empírica que me possibilite calcular essa perda de carga na grade. Uma das equações mais utilizadas, como todas as equações que nos permitem calcular perdas de carga localizadas, envolve um termo cinético. E no caso aqui, essa equação me leva em consideração a diferença entre duas velocidades relevantes. É a velocidade na grade, eu indiquei por velocidade V, índice G, traço L, vírgula L, o que é? É a velocidade na grade, limpa ao quadrado, menos a velocidade de aproximação na grade. Quem que é a velocidade de aproximação? É V1. V1 ao quadrado. Então, é a velocidade na grade ao quadrado, menos a velocidade de aproximação na grade V1 ao quadrado, dividido por 2G, multiplicado por um coeficiente. Esse coeficiente é 1 dividido por 0,7. Essa equação é uma equação empírica, que é muito utilizada para cálculos de perda de cargas em sistemas, em gradeamentos. Bom, vamos lá. O que eu conheço? Agora vamos explicitar. Então, y1 mais v1 ao quadrado sobre 2g, ótimo, igual a y2 mais v2 ao quadrado sobre 2g, ótimo, mais a perda de carga. Está aqui. Agora eu preciso calcular, explicitar. O que eu conheço disso tudo? Vamos explicitar os termos. O que é v1 ao quadrado sobre 2g? Bom, v1 ao quadrado sobre 2g, aqui, é a vazão ao quadrado, dividido por 2g, dividido pela área ao quadrado. O que é a área ao quadrado? É b ao quadrado vezes y1 ao quadrado. Então, a velocidade de aproximação ao quadrado, o termo cinético v1 ao quadrado sobre 2g, ela tem como incógnita a profundidade, que eu não conheço. Bom, o que é v2 ao quadrado sobre 2g? Mesma coisa. V ao quadrado é vazão por área. Então, velocidade ao quadrado é vazão por área ao quadrado. Mas aqui, diferentemente, eu conheço y2. Então é fácil. O termo cinético y2 e o v2 são conhecidos. Vazão ao quadrado dividido por b ao quadrado vezes y2 ao quadrado, dividido por 2g. Conheço, está aqui.
E a perda de carga? Bom, a perda de carga na grade é função de uma velocidade na grade menos uma velocidade de aproximação. Essa velocidade de aproximação é o y1, que é função, V1, que é função do y1. Está aqui, que eu não conheço. A velocidade na grade é a vazão dividido por uma área. Mas que área que é essa? É um y1 vezes um b. Mas que b? É o b útil. Por isso que eu calculei anteriormente. É a largura útil da grade. Por que útil? Porque é a velocidade na grade. E o b útil eu conheço. Só que eu não conheço nessa equação, deixa eu subir aqui, é uma equaçãozinha chata de resolver, porque eu preciso de algum método numérico, preciso utilizar Solver, Excel, alguma coisa assim. É uma equação chata porque, lógico que é uma equação determinada. Então, por exemplo, y1, conheço? Não. O termo cinético, vazão ao quadrado dividido por 2g, b ao quadrado, y ao quadrado. B eu conheço? Conheço. Vazão conheço? Conheço. Y conheço? Não, não conheço. Vamos lá, jusante, y2 conheço? Conheço. Vazão ao quadrado, 2g, b ao quadrado, y2 ao quadrado. Conheço y2? Conheço. Mais 1 dividido por 0,7, agora vem aqui. Conheço a velocidade de aproximação? Não. Olha o y1 aqui. Não conheço. A velocidade na grade, conheço y1? Não, não conheço. Então eu tenho uma equação, uma incógnita. E aí eu tenho que resolver por algum método, né? Posso utilizar o solver no Excel. Ops. Se eu resolver esta equação, eu chego numa profundidade y1 igual a 0,624 metros. Lógico, a profundidade é um pouco maior a montante. E aí, como eu conheço y1, eu consigo calcular agora a velocidade na grade propriamente dita. É igual a 0,487 metros por segundo. É a velocidade na grade. O que é a velocidade na grade? É a vazão dividido pela largura útil dividido pela profundidade y1, que agora eu conheço. Agora eu tenho a velocidade na grade. Conheço. Agora eu conheço o perfil hidráulico para a grade operando na condição limpa. E agora eu tenho o meu perfil. O perfil na grade limpa. Então eu tenho aqui a minha profundidade de jusante, a minha grade média, e agora, uma vez que eu conheço y1, eu conheço a cota do nível d'água que está situado, a cota do nível d'água montante da grade, para ela trabalhando limpa. Mas a questão é a seguinte, e se ela estiver suja? Se ela estiver suja, y1 vai ser maior, vai subir, e é a minha condição mais crítica. Como é que eu calculo esta profundidade? O que se admite? Admite-se o seguinte, a equação é a mesma. A equação é a mesma. Bernoulli, mesma coisa. Carga hidráulica no ponto 1 igual a carga hidráulica no ponto 2, mais a perda de carga, e nesse caso a perda de carga é na grade. Só que agora a grade está suja. E aí o que se admite? Que admitindo 50% de obstrução na grade para condição limpa, se porventura eu tenho 50% de obstrução na grade limpa, a área dela diminui pela metade. Então, o que acontece com a velocidade na grade? Ela dobra. Estando suja, a velocidade na grade suja, eu estou chamando aqui de V índice G, S, a velocidade na grade suja. Eu vou admitir que a velocidade na grade suja é igual a 2 vezes a velocidade na grade limpa. A velocidade na grade limpa eu tenho, porque eu já calculei, está aqui. A velocidade na grade limpa é 0,487 metros por segundo. E quando estiver suja, a velocidade vai ser igual a 2 vezes. Então a velocidade na grade suja vai ser 0,974 metros por segundo. E aí, para calcular a perda de carga, mesma expressão. Só que agora é uma diferença de termos cinéticos. Que termos? A velocidade na grade suja ao quadrado, menos a velocidade de aproximação V1, que é função do y1. Só que essa velocidade na grade suja agora eu conheço. É 0,974 metros por segundo. Então, é a mesma expressão. O y2 não muda, continua constante. Só que agora eu tenho um novo y1. Vai aumentar um termo cinético na grade, a perda de carga vai aumentar, e eu vou ter uma nova profundidade a montante do gradeamento. Olha aqui a profundidade, 0,679 metros, que é naturalmente um pouco maior do que a profundidade calculada para a grade limpa. E agora eu tenho o perfil do meu sistema
né, do meu tratamento preliminar, agora para a condição mais crítica. Que condição crítica que é essa? A grade fina suja e a grade média suja. E isso vai me definir um nível d'água máximo a montante da minha grade média. Eu tenho aqui uma profundidade de 0,679 metros e olha aqui a cota. Está aqui. Então, o meu perfil hidráulico agora está definido. Agora eu preciso compatibilizar as cotas. Lembra que eu comentei lá no início? Eu admiti uma cota para minha calha partial, uma cota genérica, 98,5. E aí calculei todo o meu perfil hidráulico. Meu perfil hidráulico crítico, que é esse aqui. Esse aqui. Meu perfil hidráulico para condição crítica. Só que como é que está chegando o meu esgoto bruto na ET? Está chegando para o meu de um emissário, com 700 milímetros, e tem uma lâmina d'água para condição de final de plano, vazão máxima horária, o nível d'água vai ser igual a 100,4. E agora está aqui. Eu calculei aqui. Bom, então agora eu vou fazer toda a minha correção no perfil hidráulico do tratamento preliminar. Como é que eu vou fazer isso? Vamos admitir o seguinte: eu quero que esse nível d'água, imediatamente ajusante na chegada do emissário, seja um pouco menor do que esta cota. O nível d'água aqui é 100,4. Vamos dizer, eu digo o seguinte: não, eu quero um desnível de 10 centímetros entre o nível d'água máximo no emissário e o meu nível d'água máximo a montante da minha grade média. Por exemplo, eu vou admitir que esta cota aqui que tem, que ela é igual a 99,508 que eu calculei, eu quero que ela seja igual a 100,3. Ou seja, eu quero o nível d'água a jusante da chegada do emissário igual a 100,3. Mas aqui a minha cota é 99,508 que eu calculei. Então eu tenho um desnível de 0,792 metros. 100,3 menos 99,508 é igual a este Z, 0,792 metros. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir toda essa estrutura, eu vou subir, vou subir 0,792 metros. De tal forma que esta profundidade, agora esse nível d'água, seja igual a 100,3 metros. Vou subir, vou fazer minha correção. E aí eu tenho finalmente o meu perfil hidráulico para a condição de operação da ET vazão máxima horária para a condição de final de plano. Então veja que agora, aqui eu já fiz a minha correção. Eu subi a minha cota mais baixa da calha partial, eu já subi em 0,792 metros. Está aqui. Subi todas as minhas cotas. De tal forma que esse nível d'água, a jusante da chegada do emissário, e que significa que ele estará, a montante da grade média é igual a 100,3 metros. Está aqui. Esse dimensionamento eu fiz para que condição? Vazão máxima horária para final de plano. Eu posso fazer para outras vazões. Eu posso fazer, por exemplo, para vazão máxima horária, olha aqui, para vazão máxima horária agora em 2025. É uma verificação que a gente faz para outras vazões. Por quê? Porque para vazão máxima horária em 2025 a vazão é menor. Então a profundidade no coletor vai ser menor. Os níveis d'água vão ser menores. Mas veja que também para a condição de final de plano, condição de início de plano, vazão máxima horária, não tem nenhum afogamento do meu emissário. Então, meu projeto hidráulico está razoável, está direitinho. É lógico que com todos esses níveis d'água, o que eu faço? Eu posso verificar as minhas velocidades. Velocidades a montante da grade média, jusante da grade média, velocidade a montante da grade fina, jusante da grade fina, para as minhas condições de final de plano, para as minhas condições de início de... Opa, aqui eu troquei. Aqui é início de plano e para a minha condição de final de plano. Naturalmente, essas verificações de velocidade, elas estão feitas para a condição de vazão máxima horária. Mas eu posso fazer para vazão mínima, para vazão máxima. E aí, como esse cálculo é um cálculo muito tedioso, porque especialmente para calcular perdas de carga na grade, etc., o cálculo é muito chato. Então, naturalmente, devem ser feitos em planilha, em Excel. Aí eu posso calcular essas velocidades para o meu espectro de vazões, para o meu intervalo de vazões mínimas e máximas afluente à ET. Se essas velocidades não estiverem adequadas, eu quiser aumentar as velocidades,
alterar, aí eu faço as alterações nas larguras dos canais. Lá, vocês viram que eu peguei a largura calculada, sempre aumentei para colocar sempre compatível com as dimensões da grade existentes no mercado, fiz aumentos na largura do canal, mas se eu quiser fazer os meus acertos, aí eu verifico. E aí eu verifico as velocidades. Estão razoáveis? São velocidades adequadas para um tratamento preliminar? São boas? São boas, fecho o meu dimensionamento. Não, não são boas. Vou lá, faço as minhas alterações nas larguras, corrijo o meu dimensionamento e aí verifico novamente os meus perfis hidráulicos para verificar se está tudo em ordem. Portanto, é um cálculo, todo o dimensionamento do nosso tratamento preliminar, essencialmente é um dimensionamento hidráulico. Ele é todo ele hidráulico, mas eu preciso ter um bom conhecimento de como é que o meu tratamento preliminar tem que funcionar de forma adequada, de modo que, embora seja um dimensionamento hidráulico, todas as premissas que eu estou adotando no projeto, elas precisam ser válidas, elas precisam ser devidamente respeitadas. Pois muito bem, aqui a minha recomendação para vocês, se vocês quiserem darem continuidade nos estudos, projetos de estações de tratamento de águas residuárias, um dos livros que eu mais recomendo para estudo é o livro do Kazin e do Zhu, Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. Esse livro, ele já é um livro antigo, eu posso dizer, ele está na terceira edição, eles já foram publicados 3 edições. É um livro extremamente prático e útil. Por quê? Porque normalmente, quando a gente começa a estudar tratamento de águas residuárias, o livro clássico de estudo é o livro da Metcalfe-Neddy. É um livro excelente. No entanto, qual que é a vantagem do livro do Kazin em relação ao livro da Metcalfe-Neddy? O livro do Kazin tem todos os dimensionamentos hidráulicos mais relevantes quando a gente projeta ETS. Coisa que no livro do Metcalfe-Neddy não tem. Ele cita, mas os exemplos de dimensionamento são muito poucos. Ele não enfoca tanto a parte hidráulica. E o livro do Kazin ele tem um forte enfoque em processos e em hidráulica de ETS. Então, aqueles que querem se especializar no estudo de projeto, dimensionamento, de estações de tratamento de águas residuárias, recomendo que todos adquiram esses livros do Kazin. São 2 livros, são 2 volumes. Ele tem volume 1 e tem volume 2. O volume 2 é muito voltado para reuso. O volume 1 mais voltado ao projeto do tratamento preliminar, desarenação, tratamento primário, tratamento secundário, desinfecção. E o segundo volume, ele é voltado para tratamento do lodo e para reuso. É um livro excelente. Recomendo que todos tenham como um livro de cabeceira para aqueles que trabalham com projetos de ETS. A única coisa é que, infelizmente, o livro não tem no mercado nacional, só tem escrito em inglês, mas vale, é um livro que é fundamental para todos os profissionais que trabalham com projeto e operação de ETS. É um livro que eu recomendo, tá bom? Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido explicar os pontos mais relevantes, mais importantes no dimensionamento de um tratamento preliminar, e que complementa o vídeo anterior onde nós falamos sobre a importância do tratamento preliminar no projeto e operação de estações de tratamento de águas residuárias, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.